Uma dúvida muito frequente no nosso dia a dia é depararmos com as nossas agenesias. E a pergunta é: o que eu devo fazer diante de uma agenesia dentária? Quais são as alternativas de tratamento e como conduzir os casos? É esse tema que eu vou tratar no Insight Ortodôntico de hoje. Vamos acompanhar comigo? A agenesia mais frequente é a de segundo premolar, sabia? Muitas vezes nós ficamos preocupados com a agenesia dos laterais. Mas se eu colocar aqui em ordem de probabilidade de você ter uma agenesia, essa seria, segundo Polder, a frequência das agenesias. O segundo premolar ganha dos incisivos laterais. Segundo premolar inferior, curiosamente. 2,9 a 3,2% da população apresentam agenesia de segundo pré. A pergunta é, diante de uma agenesia, quais são as minhas possibilidades de tratamento? Nesse vídeo, vou falar especificamente sobre a genesia de segundo premolar inferior, que é a mais frequente. O que eu colocaria como alternativa de tratamento? Basicamente, eu tenho três maneiras de ajustar essa oclusão. Ou eu vou manter o próprio tecido na posição, que não é nenhum pecado. Antigamente se dizia, mas vai ficar um dente ali tecido? Vai. E futuramente você decide o que fazer. Muitas vezes você trata de um paciente que tem 10, 11 anos de idade e não precisa tomar uma decisão no primeiro tratamento ortodôntico que seja para o resto da vida dele. Hoje a ortodontia ela pode ser repetida quantas vezes você julgar necessário. Eu basicamente, quando tenho alguém ali na faixa de 10, 12, 13 anos, segundo período transitório, eu muitas vezes uso muito a manutenção do espaço, deixo ali o próprio tecido, nenhum problema. Resolvo no primeiro tratamento os outros problemas que às vezes a maloclusão apresenta. Uma segunda alternativa é você já decidir que você mesializaria os molares. Tá tudo certo, pode também. Existe um período muito bom para iniciar já a extração do tecido predecessor da genesia e a mesialização, que seria ao redor de 9 para 10 anos. Mas existe também você deixar para um futuro implante, que também estaria uma alternativa muito viável. Eu vou basicamente hoje explicar no primeiro vídeo a manutenção do espaço de um tecido. Uma decisão que você não precisa tomar ali de mesializar ou de deixar para o implante, principalmente quando o paciente está numa fase ainda de erupção dos dentes. Quero usar como exemplo uma paciente que era jovem, que tinha 12 anos de idade e estava no segundo período transitório. Ela tinha basicamente três problemas: uma genesia, ela tinha uma simplificação coronária do elemento 22 e uma mesoangulação do elemento 35. Todos eles provavelmente fazem parte da mesma falha genética, um gene que coordena a erupção, a formação, que é o MSX1. Muito bem. A pergunta é: o que eu devo fazer? Cada caso, claro, merece um tratamento. Nessa paciente, pela idade, pela queixa e pela opção dos próprios pais, eu vou montar o seguinte plano de tratamento e vocês vão me acompanhar dando opinião. Eu vou fazer a manutenção do elemento 85, do elemento tecido. Ela não tem o elemento 45. Foi uma opção que os pais ajudaram junto comigo a decidir. Deste lado, que é o 25, o 35, perdão, que está para irromper, eu extraí o 75 para facilitar o posicionamento e a erupção. E depois, uma reanatomização coronária desta simplificação, que é o elemento 22. Muito bem. Vamos aqui começar então contando que antes de iniciar o tratamento, o paciente já foi encaminhado para fazer a reanatomização. Assim me simplifica eu já ajustar exatamente o espaço que precisaria e depois ela faz uma reanatomização final do elemento 22. Mas a ideia deste vídeo é comentar que eu deixei o elemento 85. Nenhum problema. Como eu disse, farei extração somente do 75 para facilitar e antecipar a erupção do 35. Mas do elemento 85, ele vai ficar no arco. E assim evoluiu o tratamento
corrigir os outros problemas da maloclusão, que era a mesoangulação do 35, a genesia do 45, que ficará com descido, a simplificação coronária do 22, e eu fui evoluindo no tratamento. Olha que interessante. Agora estou aqui aguardando a erupção do 35. Olha que bonito o 35 em posição. E vamos para a fase final. Quando eu estava aqui na fase final, eram os alunos do meu curso que estavam conduzindo, algo me chamou a atenção. E é isso que eu quero comentar com vocês. Colocaram nos arcos de finalização um tubo ali, no elemento 85, num descido. Estava tudo certo até o presente momento, até a manutenção do descido. Mas eu acho que não convém colocar força num dente descido, se você quiser preservá-lo no arco por muitos anos. Será que estaria certa essa decisão? Será que os alunos correram algum risco por colocar um tubo para incluir o 85 nos arcos de finalização? A resposta para isso está num artigo. Este artigo foi produzido pelo professor Alberto Consolaro e publicado na revista Dental Press, em que ele trata exatamente desse tema. Será que convém colocar força ortodôntica sobre um dente descido que você pretende deixá-lo no arco? Nesta parte do artigo eu vou destacar esse movimento ortodôntico que você está incluindo este descido irá aumentar o estímulo de mediadores químicos para promover a reabsorção do dente. Portanto, não convém a colocação de forças ortodônticas em dentes descidos se a sua ideia é a manutenção do descido por muito tempo. Claro que os dentes descidos podem até servir de apoio para ancoragem em outras situações, na dentadura mista, para uma expansão rápida, para um alinhamento 4x2, mas não quando a sua intenção é permanecer com o dente descido por muitos anos. Respondendo à pergunta, os meus alunos erraram quando incluíram o elemento 85. Não deveria ter força ortodôntica sobre ele. A nossa sorte é que estávamos bem no final do tratamento e isto, 2, 3 meses depois, já tinham removido o aparelho. Resultado final disso tudo está aqui. Num tratamento que, apesar desse pequeno problema que eu fiz questão de destacar, que é a força ortodôntica, foi muito bem conduzido. Está aqui a reanatomização do elemento 22, a erupção espontânea do elemento 35 pela exodontia do 75. E se eu comparar o resultado, eu achei que ficou muito interessante a manutenção, pelo menos nesse momento, de um descido que não tem problema nenhum. Num segundo tratamento, quando o paciente chegar na idade adulta, quando ele tiver uma outra posição sobre o que fazer, você pode até usar as outras duas opções. Mas eu achei que ficou muito bom, tanto a manutenção do descido, quanto a reanatomização desse lateral como proposta de tratamento. Muito bom! As radiografias de controle. Uma dúvida que a gente tinha, será que o fato de eu ter um dente aqui que estava mesioangulado, ele se autocorrigiria? E o acompanhamento radiográfico mostrou que sim também. O elemento 35, que estava mesioangulado, acabou se verticalizando e rompendo de forma natural. Tranquilo? Muito bem. Então eu fiquei aqui com essa questão a ser discutida com vocês, que é uma das opções, né? Então muita gente acha que você deve tomar uma decisão já definitiva num primeiro tratamento, uma idade precoce. E minha opinião sobre isso está aqui nesta parte da minha aula que eu fiz questão de trazer, que não necessariamente ela precisa ser uma decisão para o resto da vida. Gostei muito. Veja, portanto, que das alternativas, você pode ficar com a primeira, manter o descido. Isto não compromete o resultado final, que pode ficar muito bom, e esse descido pode ter uma longevidade de muitos e muitos anos. Se você gostou, faz seu comentário. Obrigado e um grande abraço. Até a próxima, pessoal.